Neste terceiro bloco do segundo grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, cada candidato terá direito a perguntar para 2 oponentes, não podendo, no entanto, repetir os candidatos para os quais perguntou no bloco anterior. Cada pergunta poderá ser feita em no máximo 45 segundos, com 1 minuto e meio para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 1 minuto para uma nova resposta. Caso algum candidato não seja questionado por nenhum dos seus oponentes, responderá a 2 perguntas feitas pelo mediador. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Em função do impedimento legal da presença do candidato José Marcondes Muvuca, do PHS, que teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, em comum acordo com as assessorias dos 4 candidatos presentes, as regras desse terceiro bloco sofreram alteração. Desta forma, cada candidato poderá perguntar para 2 oponentes com livre escolha. Lembrando que esse debate também está sendo transmitido ao vivo pela Rádio CBN Cuiabá e pelo portal gazetadigital.com.br. Conforme definido em sorteio, neste bloco, quem começa a fazer perguntas, novamente, é o candidato Pedro Taques, do PDT. Candidato, inicialmente o senhor escolhe quem? Para o candidato do PSOL. Pode fazer a pergunta, por favor. O senhor sabe que Mato Grosso é um estado rico, produz muito, e aliás, quem produz fica rico sim, mas licitamente, não é roubando o dinheiro público. E muitos desses bilionários que foram aqui falados, doaram também para a campanha do PT Nacional, e o PT Nacional doa para o Estado. Mas os bilionários lá podem, aqui não podem. Bilionários que trabalham na honestidade, não os que ficam ricos roubando o patrimônio. Qual é a proposta do senhor para a logística do estado de Mato Grosso? O senhor sabe que os modais de transporte precisam competir entre si. A hidrovia, a ferrovia, a questão rodoviária. Quais são as propostas do senhor para melhorar a logística do nosso estado? Posicionando aqui com relação a essas pessoas que fazem esses vultosos investimentos em campanhas de candidatura, nós posicionamos aqui, somos contra. Acreditamos que o processo ele tem que ser igualitário, esses investimentos eles são nocivos, onde esses financiadores, de qualquer forma, seja de qualquer lado, eles vêm investindo nessas campanhas, eles cobram uma conta muito cara do povo. Agora, com relação à logística de transporte no nosso estado, é uma questão muito complicada. Por quê? Vem se arrastando há décadas aí os verdadeiros corredores da morte, estrada que não funciona, verdadeiro gargalo, não consegue escoar a nossa produção. Nós temos que fazer aqui políticas em que possamos desafogar essa questão dessas rodovias. Nós temos que incrementar, juntamente com o poder público federal, nós temos que tomar medidas para que possamos colocar efetivamente e possamos estender as ferrovias, fazer a interligação desse sistema ferrovia e rodovia, interligando também e aproveitando o sistema também nosso fluvial. Nós temos que fazer esses aproveitamentos. Não podemos deixar que acontecer esses fatos que vêm aí, se perdurando anos e anos, e não conseguimos articular política sequer para colocar as ferrovias para minimizar essa questão do transporte rodoviário. O candidato está satisfeito com a resposta? Mais uma complementação. Nós temos que investir nas rodovias. Nós vamos fazer com que os recursos do FETAB sejam aplicados nos seus objetivos. Inclusive, foi aprovada uma lei este ano na Assembleia Legislativa, destinando 50% dos recursos para os municípios. Cumpriremos a lei, porque quem obedece à lei está deste lado. Investiremos sim na ferrovia, que chegará de Rondonópolis até Cuiabá, e na FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E o MT integrado terminaremos e ampliaremos. Tréplica de José Roberto. Transporte pesado, sabendo que os transportes pesados, que a maior parte do transporte que acontece aqui em Mato Grosso, onde acontece transporte através do sistema desses bitrem, caminhões muito pesados que danifica a nossa estrada e aumenta o custo, aumenta o frete, aumenta e prejudica a nossa produção. Nós devemos sim fazer investimento, articular política para que esses investimentos sejam feitos em rodovias, em ferrovias, aliás, nessas ferrovias. Nossas ferrovias têm que ter esses traçados previstos, nós temos que articular para que essas ferrovias elas possam efetivamente ser instaladas e aliviar esse sistema nosso que é feito através do sistema rodoviário, porque
e fazer investimento fortíssimo no sistema de rodovias não é o caminho. O caminho nosso é articular política para o sistema ferroviário. Candidato Taques, agora só faz perguntas para quem? Para a senhora Janete Riva. Por favor. Sim, Mato Grosso hoje tem um sistema tributário confuso, é um cipoal de regras. A Secretaria de Fazenda editou mais de 4.000 atos administrativos normativos, como portaria, decreto, ofício, prejudicando a vida do comerciante e do empresário. E nós sabemos que as leis criadas pela Assembleia Legislativa, muitas delas, prejudicam ainda o cidadão contribuinte. A Justiça Fiscal não se encontra presente no estado de Mato Grosso. Aliás, Mato Grosso tem a maior alíquota do ICMS, da energia, da telecomunicação e do combustível. O que a senhora fará para resolver esta injustiça tributária? Bom, há necessidade urgente de se fazer uma reforma tributária, chamar todos os beneficiados para discutir caso a caso. Mas a necessidade primeira, na minha opinião, em relação à Secretaria de Fazenda, nós precisamos diminuir o número de decretos assinados. Nós precisamos dar segurança para que os nossos empresários tenham essa proteção do Estado para que eles possam proteger da concorrência dos estados vizinhos. O nosso empresário hoje não tem a segurança, é decreto em cima de decreto. No meu governo, eu vou instalar a quarentena para que o empresário tenha o tempo hábil de se adaptar às mudanças de decreto se houverem. Candidato Taques, satisfeito com a resposta? Não estou satisfeito. Eu quero dizer a você, cidadão eleitor, que a Secretaria de Fazenda precisa passar por um choque de gestão. Criaremos um ambiente negocial para que o empresário ou comerciante possa produzir cada vez mais e não ser atrapalhado pelo próprio Estado. Nós criaremos o guichê único para que o comerciante ou empresário possam pagar os seus tributos no momento correto, contribuir com o Estado. Infelizmente, o atual governo não fez isso durante os 10 anos e os candidatos aqui representam este governo. Tréplica de Janete Riva. Bom, eu acredito que essa desburocratização é necessária e essencial. É por isso que no meu governo vou instalar essa quarentena para a segurança. E na convocação dos segmentos para conversar, nós com certeza iremos mostrar que a seriedade do governo é única. Não é alguém que aponta o dedo, que não confia nas pessoas. Eu ainda quero acreditar que esse Mato Grosso tem salvação e é por isso que eu quero ser governadora para cuidar de Mato Grosso. Eu acredito que é possível mudar esse estado. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato José Roberto do PSOL. Inicialmente, o senhor escolhe qual candidato para responder. O candidato Lúcio Cabral. Por favor. Candidato, nossa candidatura tem como principais propostas para a segurança pública o fortalecimento da atividade de inteligência policial, a distribuição adequada do policiamento ostensivo e preventivo, o incremento do investimento em tecnologia e o efetivo enfrentamento das novas modalidades de crime. Quais são suas propostas para melhorar a segurança no nosso estado? Bom, nós temos uma primeira tarefa que é recuperar o déficit de pessoal na segurança pública. Hoje, para dar um exemplo, a Polícia Militar deveria ter 12.400 homens, tem 6.400, precisa de mais 6.000 homens. O que nós vamos já a partir dos primeiros dias do nosso governo, iniciar a convocação dos 1.200 policiais militares aprovados no último concurso, dos 600 policiais civis, dos 300 homens para o Corpo de Bombeiros e realizar gradativamente a cada ano novos concursos públicos para ir recuperando gradativamente esse déficit de pessoal. Trabalhar com inteligência policial, com as centrais de monitoramento dos indicadores de violência, tecnologia, fortalecer a vigilância na fronteira, ampliar o GEFRON de 100 para 400 homens, em parceria com Polícia Federal, com Guarda Nacional, com o Exército Brasileiro, equipar, melhorar os armamentos para prevenir a entrada da droga, a saída de veículos no interior, enfrentar o novo cangaço a partir também da inteligência policial para prevenir a ocorrência desses eventos e trabalhar na prevenção por meio do programa Rede Cidadã, em sintonia na filosofia da polícia comunitária, em sintonia com as escolas, com as comunidades, trabalhando com atividades educativas, de lazer, de esporte, de cultura, para criar um ambiente de paz e tranquilidade nas comunidades. É com esse sentido que iremos governar na segurança. Candidato Zé Roberto, satisfeito com a resposta? Não. Sabemos que a segurança pública, ela se efetiva através de serviços prestados pelo Estado. Se por um lado nós temos que fazer o combate do crime, por outro lado o Estado tem que prestar serviço. Tem que prestar serviço na área social
e prestar serviço de qualidade ao cidadão para que essa segurança pública possa ser efetivada. Temos que investir em recuperação de dependentes químicos e nas escolas, fazer escola de tempo integral para que possamos diminuir a questão da incidência da criminalidade. Tempo, candidato. Tréplica de Lúdio Cabral. Bom, agora, um debate que é fundamental, porque o principal compromisso nosso é com a realização de políticas sociais que asseguram o direito da nossa população. A segurança pública é uma delas. Mas o Estado precisa ampliar a sua arrecadação. De que forma? Não aumentando imposto, ao contrário, desonerando setores produtivos para nós ampliarmos a nossa base de arrecadação, diversificando a nossa economia, apostando na agricultura familiar, em cadeias produtivas da agricultura familiar sintonizadas com a grande agricultura, piscicultura, fruticultura, avicultura, criação de gado de leite, em cadeias produtivas que industrializem, indústria do turismo, os serviços, o comércio, especialmente o pequeno comércio nas cidades, que precisa respirar por meio de uma política tributária inteligente, que dê a ele capacidade de giro e de comercialização dos seus produtos para termos melhor arrecadação para fazer os investimentos necessários em segurança pública. Candidato Zé Roberto, você escolhe quem para responder agora? A candidata Janete. Por favor. Candidata, nossa candidatura é terminantemente contra a implantação de pedágio, pois o cidadão já paga tributo para ter estrada de qualidade. Qual a sua posição sobre os pedágios nas rodovias estaduais que estão sendo implantados no nosso estado? A dispensar seriamente, eu disse há pouco que promessas mirabolantes não podem ser feitas, porque nós temos que ter um compromisso com o eleitor. Estradas como a Estrada Parque de Chapada, até um projeto de lei de autoria do deputado José Riva, foi proibido a cobrança do pedágio, porque sabemos ser uma de rodovia de passeio. Agora, o Estado dará conta de cuidar de todas as rodovias que estão merecendo atenção? Eu acredito que há necessidade de pensarmos no eixo regulatório das políticas público-privadas. Precisamos atrair investimentos aqui sim, e aí aonde tivermos essa parceria, onde o governo não puder fazer a sua parte, que venham esses empresários aplicar, e aí acredito que devem sim ter seus pedágios cobrados, porque é assim que funciona nos outros estados, Paraná, São Paulo, nos estados desenvolvidos funciona muito bem o pedágio, porque eles garantam a condição tranquila para quem ali trafega. Agora, nós temos algumas estradas aqui já em Mato Grosso que a segurança não é porque está mal coordenada, mal cuidada. Eu defendo que parceria de política público-privada devam vir sim para o estado de Mato Grosso. Candidato José Roberto, satisfeito com a resposta? Não. Sabemos que nessa questão de praças de pedágio, onde se busca pedagiar estrada de má qualidade, e essa questão também da investimento que o Estado tem buscado através das chamadas parcerias público-privadas, isso aí não funciona, porque os estados, aqui o estado de Mato Grosso tem entrado ali com o serviço, com os investimentos, e só sobra para o contribuinte pagar a conta. Somos terminantemente contra esse investimento dessas parcerias público-privadas. Tempo, candidato. Tréplica de Janete Riva. O cidadão quer um atendimento, uma excelência na qualidade do que ele trafega. Então ele nunca se recusa a pagar. O que se recusa é quando o atendimento, a qualidade não é além daquele valor cobrado. Então tenho a certeza que essas políticas públicas, parcerias públicos-privadas são necessárias pela capacidade de endividamento do Estado. Um Estado de dimensão continental, e precisamos atrair muito mais investimentos. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato Lúdio Cabral, do PT. O senhor escolhe inicialmente quem? Candidato Pedro Taques. Pode fazer, por favor. Candidato, o senhor tem uma campanha milionária, só na segunda parcial 11 milhões de reais, financiados por alguns conhecidos bilionários do estado de Mato Grosso. Alguns devedores dos mesmos milhões em impostos ao estado e outros beneficiados com incentivos fiscais. Hoje, o Grupo Gazeta Digital publicou a entrevista do Eraí Maggi, um dos seus financiadores, dizendo que Taques está dominado. O que o Eraí Maggi quis dizer quando disse Taques está dominado? O senhor deve ter feito esta gravação de forma ilícita
Eu não sei se ela é verdadeira ou falsa. Agora, eu conheço uma gravação que é verdadeira. A Polícia Federal gravou o Éder Moraes dizendo ao Silvio, que está na sua campanha, que o senhor recebeu 7.500.000 por fora. Aliás, as suas contas na Justiça Eleitoral em 2012 foram reprovadas, não por questões formais, mas por objetos que ali não constavam. E a juíza reprovou a sua conta. As minhas prestações de contas foram aprovadas pelo TRE de forma unânime. E, aliás, o Eraí Maggi também doou para a presidente Dilma R$500 mil. Aliás, a Odebrecht doou para a presidente Dilma R$2 milhões. A presidente Dilma, de construtoras, empreiteiras, de bilionários, como o senhor disse, recebeu R$34 milhões. Os bilionários de lá são diferentes dos bilionários daqui. O senhor tem que explicar por que entrou na justiça para que nós não pudéssemos falar o nome do seu governador, Silval Barbosa. O senhor está escondendo ele debaixo do tapete, debaixo do trilho? Onde o senhor está escondendo o governador Silval Barbosa? A minha prestação de contas foi aprovada, do senhor não foi. E, aliás, esta interceptação telefônica foi feita pela Polícia Federal. Não foi feita de forma ilegal, porque nós não sabemos se é verdadeira ou falsa esta gravação que o senhor fez referência. Aliás, o senhor é useiro e vezeiro em atacar as pessoas, inclusive as esposas dos candidatos, desrespeitando a mulher, desrespeitando a família A2 mato-grossense. Candidato Lúcio, satisfeito com a resposta? Candidato, quem esconde apoios é o senhor, inclusive de pessoas envolvidas diretamente nas investigações da Polícia Federal na Ararat. Fernando Mendonça, seu maior doador da campanha em 2010, seu amigo há 14 anos, como o senhor mesmo disse. O senhor empregou a filha dele no seu gabinete por anos. Ela pediu demissão porque nem coragem de demitir ela o senhor teve. É o senhor que tem que dar essas explicações. O apoio do Silval é público e transparente à minha campanha. Todos os recursos da minha campanha foram declarados e prestados contas. Tréplica de Pedro Taques. Contas do candidato do PT, do Silval Barbosa, que, aliás, ele entrou na justiça para que o programa eleitoral não dissesse que ele é candidato do Silval. As contas dele foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral, não por questões formais. Aliás, o candidato do PT recebeu doações de pessoas suspeitas e ele, segundo a Polícia Federal, teria recebido 7.500.000, tem uma interceptação telefônica lícita, via Éder Moraes e Silvio. O Silvio está na sua campanha? O Silvio está na sua campanha? O governador Silval Barbosa está na sua campanha ou não está? Os secretários do governador Silval Barbosa, como Alan Zanata, está na sua campanha? O Rael, que era secretário de comunicação, o senhor é candidato do governo e teve a prestação de contas reprovada por não prestar contas decentemente. Os bilionários da Dilma são diferentes dos nossos bilionários, inclusive doaram lá e aqui, e o dinheiro vem para o senhor via Diretório Nacional. Candidato Lúcio, sua pergunta para quem agora? Eu pergunto para a candidata Janete. Por favor. Candidata Janete, assim, o que é importante ficar muito claro nessa questão das campanhas milionárias é a relação entre a doação e o interesse direto. Um doador de milhões, que deve milhões de impostos ao Estado, apoiando um candidato, um determinado candidato a governador. E um deles, isso está em um site de notícias do Grupo Gazeta, não é o Lúdio quem providenciou essa gravação. O Eraí Maggi dizendo textualmente que eles estão dominando a candidatura do Taques. Qual é a sua opinião sobre essas doações milionárias à campanha do candidato Pedro Taques? Bom, a princípio, o custo da cadeira de um governo tem saído muito alto pelo que a gente tem visto. Mas eu quero usar parte do ICMS que essas grandes trades estão recebendo do governo estadual, sobrando para doação de campanhas, e poder usar para o meu programa, que é o Bolsa Família Estadual. Porque a gente precisa dividir riquezas. Já ganharam bastante, já não estão gerando o emprego e renda, como assim foi iniciado a conversa, para receber incentivo fiscal. Então nós vamos propor que parte desse ICMS venha para um programa que venha atender as pessoas, que venha colocar mais comida à mesa, que venha proporcionar uma melhor qualidade de vida. Precisamos dividir riquezas do nosso Estado. E isso, enquanto governador, é que eu quero fazer. Satisfeito com a resposta, candidato Lúcio? Bom, primeiro é deixar muito claro que eu nunca participei do poder do Estado, todos os apoios que eu tenho são públicos, inclusive o apoio do governador Silval Barbosa, que eu não escondo. Quem esconde apoio são determinados candidatos que têm vínculos com políticos do passado, envolvidos em corrupção, tem vínculo com pessoas que ele condenava antes e que agora anda
de mão dadas. E está muito claro a fala do Eraimage quando diz que domina a candidatura desse determinado candidato. Nós temos compromisso com o povo pobre. Tempo, candidato. Tréplica de Janete Riva. Bom, o meu plano de governo, nós estamos olhando com outros olhos para a questão social, porque nós hoje somos um estado rico, mas a riqueza é concentrada em poucos. Porém, apenas 11% da nossa população tem saneamento básico. E eu quero corrigir essas distorções. Quero ser a primeira governadora do estado de Mato Grosso para poder abraçar as famílias de Mato Grosso e dar às pessoas que vieram de outros estados aqui tentar sua vida, venderam suas casas e vieram apostar aqui. Infelizmente não tiveram o retorno necessário. E para os mato-grossenses de Chapa e de Cruz, também que o estado possa atender a mão neste momento de tanta necessidade e apoiá-las com capacitação para que possam sair dessa situação e abrir as portas do MT Fomento com microcrédito, para que elas possam começar a engatinhar na vida. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é a candidata Janete Riva. A senhora inicialmente escolhe qual candidato para responder as suas questões. Candidato Lúdio, em meu plano de governo, eu tenho a proposta de utilizar parte do ICMS da bebida alcoólica e dos cigarros para um fundo de amparo aos dependentes químicos do Estado. Qual é a sua proposta para os dependentes químicos? Bom, primeiro, fortalecer a política de segurança pública, fortalecer a vigilância na fronteira do nosso Estado para prevenir a entrada da droga e para evitar a saída de veículos e produtos roubados. Nas cidades, no diálogo com a população, ter a escola como espaço privilegiado de cuidado e proteção das crianças e jovens por meio de atividades complementares na cultura, no esporte, no lazer e nas artes, para proteger nossas crianças e jovens num espaço que é o espaço cotidiano onde ela está, que é a escola. E a polícia convivendo, tendo uma relação positiva com a comunidade. E na saúde, nós fortalecemos a rede de atenção à saúde mental, especialmente aqueles serviços que têm como tarefa acolher os dependentes químicos. Nós precisamos resgatar o papel do Complexo Adalto Botelho e implantar no nosso estado 4 CAPS AD tipo 3 que funcionam em 24 horas por dia para acolher dependentes químicos em crise, para que eles possam receber o tratamento adequado de forma humanizada e possam ser recuperados. Além da parceria com instituições privadas que têm o trabalho de recuperação de dependentes químicos, que é fundamental para ampliar a abrangência da atuação do Estado. Candidata Janete, satisfeita com a resposta? Os jovens de até 24 anos aqui na nossa capital, eles não estão conseguindo capacitar-se para conseguir um emprego. A grande maioria desempregados, principalmente na periferia, e acabam num ciclo vicioso entrando no mundo das drogas. Nós estamos perdendo os nossos alunos hoje na porta das escolas para os traficantes. Então vamos investir pesado na segurança, vamos atrair empresas para que possam aqui gerar emprego e renda para empregar nossos jovens. Tréplica de Lúdio Cabral. Bom, é fundamental nós respeitarmos todos os cidadãos e cidadãs. E a pessoa com dependência química não pode viver na invisibilidade. Outra tarefa importante é nós qualificarmos as equipes da rede geral de serviços de saúde, especialmente as equipes da saúde da família, para na comunidade estabelecerem uma relação de diálogo, de convivência com as famílias, para cuidar do conjunto das pessoas, porque a dependência química em uma família adoece todas as pessoas. E é importante também a atuação da rede de proteção da assistência social, do Centro de Referência à Assistência Social e do CREAS, quando a pessoa com dependência química já se afasta da família, para que ele possa ser resgatado para o convívio social, para a vida em sociedade e protegido pelo Estado. Candidata Janete, só escolhe quem agora para responder a sua questão. O candidato José Roberto. Por favor. Através da proposta da Bolsa Família, que o senhor disse não concordar, a princípio, nós vamos conseguir atender 226 mil famílias. Como o senhor pensa em contemporizar essas famílias que estão vivendo nessa linha de pobreza, que elas estão perdendo os filhos para as drogas, porque está mais fácil hoje, as crianças não têm um incentivo para ir para a escola, talvez o adolescente participando de uma parada consiga pegar uma moto na esquina, porque ele não quer andar de ônibus. O que o senhor fará em relação a essas famílias? Nós somos contrários a todas essas propostas de assistencialismo.
onde se cria medida simplesmente para criar uma corrente de assistencialismo, você chegar ali, oferecer ali, digamos, uma esmola ao cidadão para que ele possa, de uma certa forma, estar comprometido com um determinado candidato ou governo. Nós não queremos esse tipo de situação. Queremos contemplar essas famílias para que elas não vivam nesse sistema de penúria através de serviço e ampliação da renda desses trabalhadores. A pessoa que é trabalhador, ele tem que viver com dignidade. No nosso estado aqui de Mato Grosso, ele vem alcançando destaque no cenário nacional. Nós temos que fazer aqui é ampliar cada vez mais, aumentar a renda do nosso trabalhador e não praticar essas políticas de assistencialismo, porque achamos que daí você vai comprometer, você está comprometendo ali, você está tratando de uma forma humilhante o trabalhador. Temos que criar condições, aumentar a oferta de empregos, diversificar a nossa economia e aumentar a renda daquelas pessoas que trabalham. E não criando políticas assistencialistas que, a nosso ver, e dentro de qualquer programa que você possa estar elaborando, não vai surtir efeito. O efeito que vai é através de medidas que desenvolvam o trabalho. Candidata Janete, satisfeita com a resposta? Isso não é assistencialismo, isso é dar dignidade para as famílias no estado produtor, campeão de produção de grãos e onde falta o arroz e o feijão nas nossas famílias. Mas acima de tudo, nós queremos um grande programa de geração de emprego e renda. Nós vamos atrair o polo madeireiro, noveleiro, que possa aqui instalar suas indústrias, o polo de couro, para que nós possamos transformar bolsas, calçados e cintos e aproveitar o material que nós já temos aqui. Tréplica de José Roberto. Nós acreditamos que o trabalho, todo esse trabalho, esse desenvolvimento, qualquer trabalho que você vai fazer em prol das pessoas, você tem que criar condições de dignidade. Não podemos estar prorrogando, postergando, criando medidas paliativas para resolver problemas. Nós temos que buscar uma solução mais definitiva, nós temos que avançar enquanto sociedade. Nós temos que fortalecer a nossa sociedade, que através do seu trabalho possamos produzir riqueza e essa riqueza possa de fato estar produzindo aqui o desenvolvimento da sociedade como um todo, onde o cidadão ali numa sociedade forte, onde que se produza, e o governo tem que criar políticas que criem condições de alavancar a qualidade de vida do seu cidadão. No próximo bloco, os candidatos a governador de Mato Grosso continuam fazendo perguntas entre si. Eleições 2014, o voto na Record.